Vamos continuar agora, então, na nossa segunda parte, então, dos sistemas eleitorais. E agora a gente vai falar diretamente de eleições, né? E o exemplo que a gente vai dar é o Brasil mesmo. A gente já vai direto ao ponto, né? Não vamos falar de sistemas eleitorais de outros lugares do mundo. A única questão, a gente vai fazer uma comparação entre o sistema eleitoral dos Estados Unidos com relação à ideia de eleição direta e indireta. Então, isso aí que a gente tem que observar no primeiro momento. Então, assim, a gente vai falar o que seria uma eleição direta e eleição indireta. Eleição direta é quando você faz uma escolha, quando você vai votar diretamente no candidato, certo? Então, por exemplo, isso é o caso brasileiro. Então, no Brasil, a gente tem eleições diretas, em que nós lá, dentro da campanha eleitoral, tem uma série de candidatos aí disponíveis para nós, né? Tem um cardápio de candidatos para a gente escolher, e dentro desse cardápio a gente vai definir aqueles que nós vamos votar, vamos lá na urna eletrônica e vamos fazer a dia da eleição um voto direto nesse candidato que nós escolhemos. Então, isso é a eleição direta. Você vota no fulano, no beltrano, enfim, de acordo com aquilo que você define, né, dentro dos teus critérios éticos, dos teus critérios ideológicos. Mas também existe um modelo de eleição indireta, como ocorre nos Estados Unidos. Às vezes é um pouco confuso isso, né? Se a gente fosse falar do sistema indireto aqui, do modelo indireto, aliás, de ficar muito tempo se atendo a isso. Então, como não é uma questão comparativa, a gente vai só dar um panorama geral. Quem quiser faz uma pesquisa aí um pouco mais aprofundada a respeito do tipo de eleição que é indireta. Então, o que é eleição indireta? É quando os eleitores, né, em primeiro grau, que nós falamos os cidadãos, né, que queiram votar, porque nos Estados Unidos a eleição não é obrigatória, ela é facultativa. Então, aqueles cidadãos que queiram votar, queiram participar do processo eleitoral, eles são chamados eleitores de primeiro grau e eles elegem o chamado colégio eleitoral, que seria os eleitores de segundo grau, que seriam os seus representantes. Então, primeiro, você é um eleitor de primeiro grau, faria uma eleição para os eleitores de segundo grau, e esses eleitores, esse colégio de eleitos aí, escolheriam os candidatos, certo? Porque nos Estados Unidos, a gente vai ver na questão dos partidos políticos, lá é uma organização bipartidária, então a forma de escolha é um pouco diferente da nossa. Então, as opções são um pouco mais restritas de escolha, enquanto a nossa, que é multi ou pluripartidária, as nossas opções são muito maiores de escolha. Então, nos Estados Unidos, você faz essa escolha em eleitor de segundo grau, e esse eleitor de segundo grau ele vai escolher dentre os candidatos. Então, é assim que funciona lá. E cada distrito eleitoral nos Estados Unidos, que chama de voto distrital, também que é uma conjugação de modelos, cada distrito ele tem um peso diferente, né? Então, com relação à população, né, tudo tem uma série de regras no sistema norte-americano, no sistema eleitoral, que ele define a forma de escolha. Ok? Então, só para dar um exemplo de um modelo diferente do nosso, que é o brasileiro. No nosso sistema, nós temos aqui o voto, aqui no Brasil, então, aqui no slide, aqui, falando da eleição de segundo turno pelo Congresso, lá na Primeira República. Então, é um modelo um pouco diferente. Agora, vamos falar do nosso modelo contemporâneo, que é aquilo que interessa para nós, né? Nosso modelo de escolha atual. Então, no âmbito do sistema eleitoral, a gente tem aí, né, dois modelos, aí, duas formas de se votar. Primeiro, é o chamado voto majoritário, e o segundo, a gente vai falar depois, é o voto proporcional. O que é o voto majoritário? O voto majoritário significa que aquele candidato que receber o maior número de votos é eleito. Então, ele é um voto direto no candidato. Você elege o candidato, você vota no candidato, e aquele candidato que tiver o majoritário significa que tem o maior, né? Aquele candidato tem o maior número de votos, ele é eleito. Então, está aqui, majoritário, candidatos individuais que são eleitos pessoalmente, independente da votação do partido. Então, a gente vai ver que isso difere um pouquinho do voto proporcional, que o voto proporcional, ele na verdade, ele não é um voto para o candidato, o voto é contabilizado para o partido político. A gente vai ver isso daqui um pouquinho. Então, no legislativo, né, a gente falou do voto direto, no legislativo ganha o partido que obtém o maior número de votos dentro da circunscrição eleitoral. Então, isso que está relacionado ao voto proporcional, mas no legislativo a gente também tem o voto majoritário, certo?
Geralmente, o voto majoritário está dentro do executivo, ou seja, é o presidente que ganhou o maior número de votos, né, 50% mais um. Se for, por exemplo, no segundo, vai para o segundo turno, né, o 50% mais um no primeiro turno, aquele que tem 50% mais um é o que ganha. Então, tem maior número de votos. É o governador, então o cargo do executivo, aquele que tem o maior número de votos que ganha. É o prefeito. Esse ano a gente tem eleições municipais, então o prefeito, aquele prefeito que tem o maior número de votos, é o prefeito que é eleito. Mas no legislativo a gente também tem um cargo eleitoral que é majoritário, que é o senador da República. Então, o senador que obtém o maior número de votos é o que é eleito. No Brasil, então, tem o executivo e os senadores, que são do voto majoritário. Diferente do voto proporcional. Então, o voto proporcional é o legislativo, que seriam os deputados federais, os deputados estaduais e os vereadores. Então, eles são eleitos de forma proporcional. Como funciona? É o partido político que obtém as vagas, certo? Então, isso está relacionado também à questão que teve uma discussão muito grande no Brasil sobre fidelidade partidária para os eleitos proporcionalmente. Por quê? Porque é o partido político na eleição que recebe os votos no proporcional. E essa quantidade de votos, a gente vai ver, ela tem a ver com o chamado quociente eleitoral. O que é o quociente eleitoral? Você pega o número de vagas, né, obtidas. Primeiro, a gente vai ver o cálculo ali. Primeiramente, você pega o número de votos válidos e divide pelo número de vagas disponíveis. Aí você vai ter um quociente eleitoral. Vamos supor, se você tem 100 mil votos válidos num estado, por exemplo, e você tem 10 cadeiras de deputado estadual, então você vai dividir 100 mil por 10. Então aí você vai tirar daí um valor que cada partido tem que ter para eleger para ter direito a uma cadeira. Então, se você dividir 100 mil por 10, você vai ter 10 mil. Então, uma vaga, você vai ter que tirar, né? O partido vai ter que ter 10 mil votos. Então, o partido teve 10 mil votos, ele tem direito a uma vaga. E essa uma vaga, vai para o candidato que teve o maior número de votos dentro do partido. Então, assim, é um cálculo matemático que tem que ser feito aí mesmo, né? Então, assim, se você tem 100 mil votos, dividiu por 10, 10 mil. Então, uma vaga, 10 mil, certo? Então, vamos supor que o partido político teve 20 mil votos, de todos os candidatos do partido. Juntou todo mundo, teve 20 mil votos. Então, ele tem direito a 2 vagas. Quem que vai pegar essas 2 vagas? Os 2 primeiros colocados no partido, os 2 primeiros que tiveram o maior número de votos. Aí vocês vão ver aí, que isso é um questionamento de muitos, né? Candidatos. Teve um candidato que teve, sei lá, 1.000 votos e foi eleito. E outro candidato teve 5 mil votos e não foi eleito. Foi porque o partido teve o maior número de votos. Às vezes teve um candidato que puxou uma maior quantidade de votos. Um exemplo, na última eleição, o filho do presidente Eduardo Bolsonaro, ele teve uma votação muito expressiva. Então, ele próprio, ele teve a quantidade de votos para garantir a vaga dele, ainda o partido político dele ainda garantiu outras vagas através dos votos que ele obteve. Então, às vezes, candidatos que obteve uma quantidade de votos mínima foi puxado para a vaga, né, conseguir uma vaga, em contrapartida que outros candidatos que tiveram uma votação muito maior não conseguiram adentrar no nosso parlamento nacional. Então, isso aí tem a ver com a legenda, com o partido político. O que eu quero que vocês gravem é que o voto majoritário ele é pessoal, enquanto o voto proporcional ele é do partido. Por isso, as discussões no Supremo Tribunal Federal sobre a fidelidade partidária no voto proporcional. Porque se é o partido que obtém os votos, se é o partido que, através do quociente eleitoral, ele consegue obter as vagas, então o candidato ele tem que ser fiel ao partido, porque a vaga é do partido. Então, aquele que sai do partido sem nenhuma justificativa, sem justa causa, ou que não foi às vezes, expulso do partido também, ou aproveita chamadas janelas de transferência,
aqueles candidatos, aqueles eleitos que saem do partido sem nenhuma justificativa, eles perdem o seu cargo, eles perdem a sua eleição, porque a vaga é do partido no sistema proporcional. Aqui está o quociente eleitoral, como o cálculo é feito, né? Então fica aí, depois vocês dêem uma olhada melhor nessas contas aí, foi igual eu falei para vocês. Primeiro, aqui está o cálculo, né, em cima aí, ó, a fórmula. O quociente eleitoral é igual ao número de votos válidos pelo número de vagas. Então, os votos válidos, então se tira aqueles votos que são brancos e são nulos, né? Então, você tira fora esses votos e pega apenas os votos válidos. Então, os votos que tiveram uma destinação. E aí você pega esses votos válidos e faz o cálculo. Né? Faz o cálculo do número de vagas e vê quantos, né, o quociente eleitoral, por exemplo, aqui embaixo foi feito o cálculo, que os votos válidos, o quociente eleitoral é de 672. Então, o partido precisa ter 672 votos para ser eleito, né? Para ter uma vaga disponível. Então, às vezes, tem partidos que não conseguem obter o quociente eleitoral e não tem nenhum candidato eleito. Aí agora tem as cláusulas de barreira, que esses partidos que não conseguem atingir o mínimo de votos, né, eles não podem existir. A gente vai ver em partidos políticos com relação à questão da cláusula de barreira. Então, eu queria que vocês vissem essa questão aí, ok? Agora, a gente vai falar um pouquinho com relação à migração partidária, né, que a gente falou, né? Tem a ver com quando acontecia muito no Brasil o quê? O presidente era eleito, então os deputados, ou os deputados do presidente, ou federal, né, mas pode ser no estado também, ou no município, prefeito ou governador eleito, aí os deputados, ou os deputados estaduais, ou os vereadores queriam mudar de partido para ficar do mesmo partido que o prefeito, para ter alguns benefícios por conta disso. O prefeito também, o governador e o presidente estimulavam essa migração para o seu partido para poder aprovar os seus projetos no legislativo. Aí o que aconteceu? Existia uma chamada dança das cadeiras, né? E aí o Supremo Tribunal viu que essa dança da cadeira, né, a partir de 2007, que ela não seria permitida, né? Que algumas formas pode ter migração, que eu falei que a questão de expulsão, a questão de perseguição, mas tudo justificado, ou as janelas de transferência, mas o Supremo confirmou a fidelidade partidária para a votação, né, proporcional. Então, tem que ter a fidelidade partidária. Então, não pode ficar mudando, porque o partido dá todo o suporte ideológico, suporte organizativo, e depois o candidato era eleito e saía fora, né, vazava do partido. Então, não pode ocorrer isso mais. Ok? Está aqui, né, as justificativas que permite a migração, que eu falei, isso vai vir partidos políticos depois, cláusula de Barretos, que permitia a migração partidária, as janelas de criação de novos partidos, a questão da perseguição. Então, tinha que ter razões legítimas de acordo com a Constituição, né, para ter essa possibilidade de mudança de partido, mas senão a vaga é do partido político. Então, esse no sistema proporcional. No caso do majoritário, é permitido, né, o troca-troca partidário, porque o majoritário, a eleição é pessoal, né? A pessoalidade de voto. Então, você não vota no partido, não é o partido que detém o voto. Quando é majoritário, é o próprio candidato que detém, né? Isso aí. Então, no próximo vídeo, a gente vai falar dos partidos políticos, né? Eu queria passar as informações para vocês de maneira geral, para a gente ver como que é o sistema eleitoral no Brasil, a questão da proporcionalidade de representação, principalmente no nosso parlamento, que a gente tem no executivo a figura do presidente eleito. Então, só muito fácil de ver que é eleito de forma majoritária. O presidente tem maior número de votos que é eleito. No legislativo, nosso legislativo ele é bicameral, com representantes do povo e representantes dos estados da federação. Então, os senadores eles são eleitos de forma majoritária também, o voto ele é pessoal para o senador. E os senadores são 3 senadores por estado da federação e Distrito Federal. Então, são 26 estados, mais o Distrito Federal, 27. Então, são 81 senadores, né? Representação, 3 por unidade da federação. Agora, para o sistema proporcional, que o legislativo ele é representante, os deputados federais eles são representantes da população, existe uma diferença. Ok? Então, vou falar aí para vocês. Qual que seria essa diferença? Primeiro, a Câmara dos Deputados ela é composta por
513 deputados, certo? 513 deputados federais. Esses 513 deputados federais é dividido por estados da federação. E não existe uma paridade. Por quê? Porque os estados mais populosos, eu falei isso anteriormente, têm o maior número de deputados. Então, o que a Constituição preconiza? Que o mínimo de deputados é 8 e o máximo é 70, certo? O artigo 45 da Constituição, né, que define isso, e na legislação infraconstitucional, é a Lei Complementar número 78 de 1993 que define isso. Os deputados federais e os deputados estaduais, vereadores, já falei, são eleitos pelo voto proporcional, certo? E esse mandato do Executivo e do Legislativo ele dura 4 anos, de acordo com a nossa Constituição, ok? E como que é distribuído isso? Então, o Estado, por exemplo, que tem o maior número de deputados federais é São Paulo. Então, São Paulo tem 70, eu vou falar aqui por estado rapidinho. E os menores, né, tem 8. Então, vamos lá. O Acre tem 8, o Alagoas, 9, Amazonas, 8, Amapá, 8, Bahia, 39, Ceará, 22, Distrito Federal, 8, Espírito Santo, 10, Goiás, 17, Maranhão, 18, Minas Gerais, 53, olha aí, aumentando, Bahia e Minas, que tem uma quantidade mais significativa. Mato Grosso do Sul, 8, Mato Grosso, 8, Pará, 17, Paraíba, 12, Pernambuco, 25, Piauí, 10, Paraná, o nosso estado, 30, Rio de Janeiro, 46, Rio Grande do Norte, 8, Rondônia, 8, Roraima, 8, Rio Grande do Sul, 31, Santa Catarina, 16, Sergipe, 8 e São Paulo, 70, Tocantins, 8. Então, São Paulo tem o maior número. Se fosse proporcionalmente certinho, São Paulo poderia ter até mais deputados, né? Porque a população de São Paulo é extremamente grande. Só São Paulo, região metropolitana, tem mais de 18 milhões de habitantes. Então, mais que muitos estados, né? Por exemplo, Mato Grosso tem 4 milhões e poucos de habitantes. Então, assim, a gente vê que a proporcionalidade também no número de cadeiras por estado. E nós podemos votar apenas nos deputados do nosso estado, ok? Então, por exemplo, no Paraná, você pode votar apenas em deputados do Paraná que vão ocupar essas 30 vagas. Em São Paulo, eles poderão votar em 70. Então, o peso da bancada de São Paulo é muito maior, por exemplo, que a bancada do Acre, que tem 8. E aí o Senado que faz esse freio contrapeso aí para garantir maior justiça na distribuição de recursos políticos. É claro que São Paulo, com a maior população, ele vai ter uma demanda muito maior e assim sucessivamente para os outros estados. Ok? No próximo videoaula, então, a gente retorna aí e nós vamos falar a respeito de... Opa, voltar aqui. De partidos políticos. A gente vai falar um pouquinho da natureza programática, ideológica dos partidos. Valeu? Até a próxima, então, galera.